Jesus disse que ele venceu o mundo. Ele venceu as forças contra ele. As trevas, o demônio, a morte, a mentira e o pecado. O mundo foi sempre contra Jesus. E o mundo perdeu. Jesus diz: eu venci o mundo. E é entendido que também nós podemos vencer o mundo. Mas precisamos de algo muito importante. Porque Jesus disse: olha, vem a hora, já chegou, em que vos dispersareis, cada um do seu lado, e me deixareis só. Porque estava faltando Pentecostes neles. Sim. Não tinha força espiritual. Não tinha a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse esta frase na última ceia. Quando ele diz: eu venci o mundo. E os apóstolos disseram: agora nós entendemos mais. Entendemos que você é de Deus. Você veio da parte de Deus. E Jesus diz: ainda falta mais uma coisa. Pentecostes. Estamos nos preparando para Pentecostes neste domingo. Paulo foi para a cidade de Éfeso, encontrou alguns discípulos e perguntou: recebestes o Espírito Santo quando abrastes a fé? E eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. E Paulo está dizendo: é muito importante Pentecostes. É muito importante a plenitude do Divino Espírito Santo. Vocês receberam qual batismo? O batismo de João era para a conversão dos seus pecados e de acreditar em Jesus. E Paulo disse: mas existe uma mensagem muito mais importante, de que só a conversão, de tirar o mal. É muito importante encher-se com bem, encher-se com o Divino Espírito Santo. Nós estamos numa guerra espiritual e precisamos de uma força espiritual muito grande. E a nossa força é Deus. É o Divino Espírito Santo morando dentro de nós. É uma vida cristocêntrica que vem a partir da descida do Espírito Santo, porque o santificador coloca Jesus no centro da vida. E a pessoa passa a ser dele, a propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós somos dele, a vitória dele, a graça, a bênção dele, vem para cada um de nós. Paulo impôs-lhes as mãos, e sobre eles desceu o Espírito Santo. É necessário que as pessoas conheçam, já ouviram falar, tem que escutar, tem que conhecer o Divino Espírito Santo. É muito importante, muito importante. Nós temos que falar do Espírito Santo, e nós temos que pedir toda a força da plenitude do Espírito Santo vindo sobre cada um de nós. Paulo impôs-lhe as mãos e fizeram uma oração: vem, Divino Espírito Santo de Deus. Aqueles apóstolos, no Evangelho, eles experimentaram na cruz. Foi uma experiência horrível de ver o mestre pregado numa cruz. E experimentaram a ressurreição. Jesus glorioso, Jesus vitorioso. Mas eles precisavam de uma experiência do Divino Espírito Santo, porque com Pentecostes foi formada a igreja. Foi formado o corpo de Cristo.
E os cristãos passaram a ser membros deste corpo. E assim, esse corpo militante, apostólica, que são pastores que saem para cuidar das ovelhas, esta é o mais importante. A partir de Pentecostes, tiveram vidas cristocêntricas. Cristo, o centro, o dono, mandando nas pessoas. E quando Jesus, que venceu o mundo, reina na pessoa, aí as ações da pessoa vão ter uma grande eficácia. Paulo colocou as suas mãos e ficaram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a adorar Deus, rezar em línguas, passaram a ser verdadeiros adoradores. Sim, uma nova marcha de louvor e de adoração a nosso Deus. E daí escutaram a palavra de Deus. Deus comunicava com eles. Por quê? Foi fundada a igreja, o corpo. Exatamente como a cabeça comunica com os membros, assim as mensagens de Jesus vieram para aqueles pessoas, 12 homens que estavam lá em Éfeso. A palavra de Deus veio para eles e transmitiram nessas palavras profecias. A palavra de Deus e veio o dom da sabedoria, de saber o que Deus quer e começaram a falar e exortar as pessoas de fazer a vontade de Deus. Conheceram Deus, quer dizer, experimentaram Deus, conheceram mais profundamente o mistério de Deus e começaram com grande conhecimento, com o dom da sabedoria, transmitindo mensagens para as outras pessoas. Ao todo eram alguns 12 homens. E Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses introduziu todo aquele povo a ter uma vida orientada pelo Espírito Santo. Uma igreja animada, planificada, movida pelo Divino Espírito Santo. E assim, a igreja, corpo de Cristo, venceu o mundo. Eu venci o mundo. Sim, disse Jesus. E esta vitória de Jesus é aplicada a nós quando realmente somos participantes deste corpo. Ativamente participantes deste corpo. Eu não consigo entender, alguém diz, eu não vou na igreja, eu faço minhas orações. Então, mas você está fora do corpo. Você precisa do corpo. Precisa participar da liturgia, ouvir a boa notícia, receber as orações, receber o próprio Senhor Jesus, cabeça desse corpo, na Eucaristia, receber o perdão e ter a certeza de ser perdoado e com a purificação, com a libertação que vem da confissão, com a palavra de Deus que ilumina a pessoa, orienta a pessoa. A pregação é importante, porque através de ouvir é que vem a fé, de acreditar, dizer sim, sim, é isso mesmo. O que o pregador está dizendo, eu concordo. E a palavra de Deus entra na pessoa, pela ação do Espírito Santo, no pregador e depois no povo que escuta na palavra de Deus. E a pessoa consegue ter uma maior comunhão com Deus, conhecendo Deus. A pessoa se entrega a Deus, escuta a palavra de Deus, como aqueles 12 homens escutaram a mensagem de Paulo
Ele fez a oração e ficaram cheios do Espírito Santo. A partir da palavra de Deus que ilumina, vem uma comunhão profunda com o divino Espírito Santo de Deus. No próximo domingo, celebramos Pentecostes. Aqueles apóstolos, aquelas mulheres, 120 pessoas estavam reunidos no mesmo lugar, e Maria fazendo exortações, e ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E assim foi fundada a nossa igreja. Você quer? Você precisa de uma experiência espiritual, um encontro profundo com o divino Espírito Santo. Sabe o que acontece? O reino de Deus vem. Deus reina na pessoa humana. E a pessoa passa a ser dele. Propriedade dele. E quando ele vem morar e tomar conta da pessoa, reinando, o reino de Deus e Jesus reinando sobre nós. Quando Jesus vem reinar sobre nós, aí a vitória dele vem para nós. Jesus disse: tende coragem, eu venci o mundo. E nós também vamos vencer. Toda a tribulação e todas as dificuldades e problemas e tentações e confusões, a vitória vem para cada um de nós, não é? A força de Deus, a força do divino Espírito Santo, tomando posse de cada um de nós.